porque depois essa aula será enviada para quem não puder participar nesse horário. Então, hoje o tema que vai ser abordado será sobre como é algo que eu percebo que é muito comum, eu diria que na maior parte das pessoas, mas eu lido muito com as pessoas e eu percebo que é um sentimento muito presente na maior parte de nós, que é um sentimento de insuficiência. Parece que até quando você realiza algo que você queria e até que dá certo e tudo fluiu, mas no final você sente, nossa, faltou isso, faltou aquilo. A sua mente ela fica ali te dizendo que sempre está faltando alguma coisa. Parece que parece que eu nunca sou bom o suficiente. E aí eu gosto sempre de trazer a minha história pessoal, porque eu acredito que isso reflete em vocês quando vocês escutam, né? Vocês se identificam em alguns momentos, né? Então, quando eu era pequena, eu, eu já compartilhei isso em outras vivências minhas, né? Então, talvez você, Selma e Cris, vocês já ouviram, né? Mas eu tive uma mãe muito rigorosa, muito rígida, e que ela mais mostrava as minhas falhas do que falava sobre algo que eu tive sucesso, algo que deu certo. Então, eu praticamente ao longo da minha vida, até a adolescência, eu não conseguia ouvir um elogio, uma palavra de motivação. O que me fez criar um hábito mental de acreditar que eu nunca era boa o suficiente, porque minha mãe sempre mostrava as falhas. E quando a gente vai para a vida, né? A gente vai para a escola e a gente está com os amigos, repara, a maior parte das pessoas tá, presta mais atenção no que falta do que no que está bom. A maior parte das pessoas, ela vai até enxergar um trabalho bom que você fez, mas se você errar um negocinho, isso será mencionado, porque isso é algo que está presente no nosso inconsciente coletivo, isso faz parte das nossas crenças, e vamos pensar assim, as gerações para trás, as pessoas já não tinham conhecimento que a gente tem hoje, psicologia, física quântica, neurociência, enfim, vários outros tipos de conhecimento. E as pessoas não estudavam a mente e não se falava sobre comportamento. E esse hábito de você sempre apontar o que está faltando, o que está falhando no outro, é algo que sempre existiu. Só que agora a gente tem a possibilidade de tornar isso consciente na nossa vida e perceber: será que eu também não repito esse mesmo padrão? Será que eu também, quando eu estou, por exemplo, com meu marido, com meu namorado, com minha mãe, com meus filhos, a primeira coisa que eu faço é olhar algo que falta, algo que está falhando? Por exemplo, quando eu chego em casa do trabalho e eu dou aquela olhada na minha casa, qual que é o primeiro pensamento que eu tenho? Eu tenho um pensamento de, cara, cheguei em casa, que delícia, estou no meu lar, vou descansar ou não? Ou eu começo a olhar, olha, aqui tá sujo, aqui precisa lavar roupa, aqui precisa fazer isso, fazer aquilo. Se você se identifica, é porque é uma mente que está programada para observar as falhas, e é super natural, né? E quando você, por exemplo, presencia alguém que está próximo a você, com quem você já tem intimidade, e alguém que realmente convive com você, um irmão, um namorado, um filho, e a pessoa faz alguma coisa ali, você tem o hábito de elogiar primeiro, de reforçar o que a pessoa fez de bom ou não? Ou fazer o contrário, perceber o que está falhando. E o que acontece? A gente repete os hábitos dos nossos pais. Os nossos pais nos educaram assim, mas eles não tinham esse conhecimento e a gente acaba reproduzindo. Mas a gente tem essa possibilidade de quebrar esse padrão e fazer diferente a partir de agora, para que as pessoas que estão ao nosso redor se espelham na gente, se espelham no nosso comportamento. Porque se você observar muito bem, a maior parte das pessoas neste momento
tem as mesmas dificuldades, pratica os mesmos hábitos, tem praticamente a mesma mentalidade. A maior parte das pessoas é assim. A questão é que vocês que estão aqui nessa aula, vocês estão buscando uma vida diferente. Vocês já estão passando pelo processo de transformação, vocês já estão curando processos internos dentro de vocês, então vocês serão um farol na vida dessas pessoas, principalmente quem mais convive com vocês. Vocês serão o grande exemplo. Então, quanto antes você conseguir identificar essas feridas, resolver, curar, eliminar e transformar e começar a ter hábitos positivos, amorosos, principalmente com as pessoas que mais convivem com você, mais rápido você vai ver a transformação na sua vida, ao seu redor. Então, nós vamos falar sobre esse sentimento de não ser bom o suficiente, nós vamos se aprofundar. Eu vou compartilhar com vocês um arquivo, lembrando que vocês podem tirar dúvidas, sempre me chamar, escrever no chat. Vai ter um momento que nós vamos fazer um pequeno exercício, ok? Pergunta: vocês estão enxergando bem na tela de vocês? Sim, Sim, aqui tá. Thelma também, né? Bom, então vamos falar sobre essa crença. Sim. Thelma, tá joia. A crença de eu não sou boa o suficiente. Como essa crença aparenta na sua vida? É o medo de falhar, então você se sente paralisada, você se sente paralisado, você se sente procrastinando, parece que, se eu arriscar aqui não vai dar certo, e aí vem a mente sabotadora, você tem medo de se expor, você tem medo de falar em público, você tem medo de mostrar sua opinião, seu posicionamento perante a tudo, tá? Você tem medo de ser julgado, você tem medo de se sentir rejeitada se você for julgada. Você tem medo de ser excluída do seu círculo de amizades se você mostrar quem você é. Então, quando você acredita que eu não sou boa o suficiente, eu não mostro quem eu sou. Eu tenho medo de ser julgado. Quando eu tenho medo de decepcionar uma pessoa, porque ela é importante para mim, então eu faço de tudo para agradar, eu não mostro quem eu sou, eu não sou verdadeiro com essa pessoa e eu minto para mim mesma. Eu tenho a sensação constante de inadequação, que eu não sou eu mesma. Então, muitas pessoas vivem uma vida inteira tentando provar o próprio valor. Agora, você já parou para pensar comigo? Você já passou longos anos aí da sua vida, hoje você está com 30, 40 anos, você já passou longos anos da sua vida não sendo 100% quem você é, tentando provar o seu próprio valor e buscando esse reconhecimento de outras pessoas, e cobrando muitas vezes de outras pessoas, né? E a verdade é que o outro, ele será sempre o seu espelho. A pessoa com quem você mais convive é o seu principal espelho. Se tem alguém hoje na sua vida que você espera reconhecimento, é porque você ainda precisa olhar, você precisa encontrar isso dentro de você. Enquanto eu aqui dentro de mim, eu não enxergo o meu próprio valor, eu sempre vou estar buscando isso externamente. Enquanto eu dentro de mim não me amar verdadeiramente, eu vou ficar exigindo que o outro me ame. Enquanto eu dentro de mim não respeitar os meus limites, vai ter gente me desrespeitando, principalmente quem mais convive ali comigo. Não vai me levar a sério, entende? Então, tudo na nossa vida é sobre a gente 100%. Eu mudo aqui dentro, eu mudo aqui dentro, eu mudo todo o meu externo. As pessoas passam a me valorizar, a me reconhecer, a me amar quem eu sou. E se vocês já repararam uma coisa muito especial, eu tenho certeza que vocês já tiveram alguma oportunidade de conhecer alguém na vida muito autêntico. Uma pessoa que não tem medo de ser quem ela é. Isso não significa que ela é uma pessoa agressiva, que fala mal de todo mundo. Eu estou falando de uma pessoa autêntica, amorosa. Ela realmente expressa quem ela é. Ela tem carisma. Observe
como ela tem admiração, como ela tem olhares, ela tem. As pessoas inspiram, né, se inspiram, as pessoas querem ficar perto dessa pessoa. Por quê? Porque a frequência, gente, a nossa vibração de autenticidade, simplesmente é a frequência mais elevada. Então, o quanto antes você eliminar da sua vida essa crença de que você não é boa o suficiente e você sentir com todo o seu coração, eu sou sim boa o suficiente, tudo que eu faço é na medida certa, eu sou capaz, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que tem tempo para tudo, então eu tenho paciência e eu valorizo minhas pequenas vitórias diárias. Consegui me controlar e, sei lá, não responder fulano que me tratou mal. É uma pequena vitória sua. Conseguir ler 10 páginas que eu estava procrastinando tanto. É uma pequena vitória sua. Conseguir me inscrever para fazer tal curso que eu tinha medo. É uma pequena vitória sua. Então a gente tem que celebrar. E eu vou te dizer mais uma coisa. Guarda isso. Hoje eu falei isso para uma cliente num atendimento e eu vou falar para vocês, porque isso se encaixa. Toda vez que você conseguir vencer alguma coisa que é importante para você, por exemplo, vamos supor que você tem preguiça de ir para academia e hoje você foi. O que você vai fazer quando você terminar o seu treino? Você vai falar assim: yes, eu consegui, eu consegui. Você vai fazer esse movimento e você vai falar em voz alta com você mesmo. Por quê? Nesse momento você vai liberar dopamina e o seu cérebro ele vai começar a se acostumar com essa química em vez da outra química, que é qual quando o seu cérebro está focado para as coisas negativas da vida, entende? Percebe que todas as pequenas vitórias ao longo desses últimos anos, muito pouco você registrou, você não fica lembrando delas. Agora, se parar para lembrar todas as coisas difíceis que aconteceram com você esses anos, eu tenho certeza que você vai lembrar da maior parte muito rápido. Então, o exercício é: comece a celebrar suas vitórias a partir de agora. Se hoje você fez alguma coisa que você sabe que foi importante para você, celebre, tá? Então, o que é o medo de não ser o suficiente? Não é apenas uma insegurança boba, é um padrão mental profundo formado por crenças que fazem a pessoa acreditar que você precisa provar toda hora o seu valor, quem você é, você precisa agradar, fazer coisas que às vezes não te fazem sentido, mas a sua mente te faz acreditar que você tem que ficar ali tentando agradar. De repente, eu vou até trazer um exemplo. Vocês já perceberam? Quando a gente vai numa loja e a atendente ou o atendente, eles são super educados. E se você conhece bem aquela pessoa, você percebe que quando ela está atendendo e trabalhando, a voz dela muda. É uma voz mais meiga, é uma voz para agradar. Mas se você conhece bem a pessoa, você sabe que na vida real ela não é assim, ela só vai ser assim com que ela precisa agradar. Então, percebe em que momentos da minha vida eu ainda sinto que eu preciso agradar para ser aceita. Você sente que você precisa ser perfeita, você se cobra na perfeição de realizar tarefas do dia a dia, e se você erra, você se culpa, você se sente mal por tudo isso? Você sente que precisa merecer amor? Você cobra amor, mediga amor dos outros, afeto? Pois eu já fiz muito isso. Eu já fiz muito de mendigar amor e pedir pro meu parceiro, me dá carinho, me dá amor, mas eu não entendia, gente. Ninguém tinha me falado que eu precisava encontrar isso dentro de mim. Eu não sabia o que fazer. Então eu sentia o vazio dentro de mim, o que que eu fazia? Eu pedia para o outro preencher, mas o outro ele nunca vai preencher, porque ele sente. Essa energia da cobrança, do pedir, é uma energia, gente, de escassez. Se você está em escassez, o outro sente e inconscientemente ele não quer te dar. Talvez no primeiro momento ali, quando vocês estão se conhecendo, ele vai te dar, mas depois ele vai sentir uma repulsa, porque ninguém quer dar nada para ninguém quando o outro está em escassez. É até uma questão de vendas, né? Que eu ouvi dizer, por exemplo, vamos supor, se você entra numa loja, se você passa na rua e você vê duas lojas que as duas vendem algo que você precisa, certo?
essa loja que tiver, uma loja que tiver vazia e uma loja que tiver com gente. Inconscientemente, sem perceber, você vai numa loja que tem mais pessoas, porque você vai sentir que aquela loja tem mais para oferecer. Então, quando você transborda dentro de você amor, eu me sinto amada, eu já me sinto feliz, eu me sinto bem, o outro sente e ele sente que quer estar com você, você não precisa mendigar. Só que você ainda vai estar no relacionamento que você precisa. Isso aí pode ser na amizade, isso pode ser de chefe para funcionário, isso pode ser namorado, namorada, marido, mulher. Enquanto você estiver mendigando, o outro vai estar ali junto com você também na carência, ele também vai nutrir carência. Vai estar os dois tentando pedir, mendigar amor, mendigar afeto. Só que sabe o que acontece? Uma mágica acontece, que quando a gente se preenche, a gente vai se conectar com pessoas também preenchidas. Quando a gente se cura, a gente se conecta com pessoas curadas. É essa mágica que acontece. E aí eu te digo mais uma coisa. Se você reparar bem, a maior parte das pessoas não consegue ficar sozinha. Não consegue, dói ficar sozinha. Porque a dor de ficar com a própria companhia é tão desagradável que ela precisa estar sempre em turma de amigos, às vezes ela fica em relacionamentos extremamente tóxicos, e aí ela não consegue ficar sozinha. Só que se você cura essas questões dentro de você, você vai passar a aceitar somente companhias que transbordam igual quando você já estiver transbordando. Porque se você se cura, você vai estar transbordando isso dentro de você. Entende? Você não vai mais aceitar pessoas que ficam reclamando de quem você é, dos seus comportamentos. Vão ser pessoas que vão valorizar quem você é, tá? Quem tem insights aí, quem tem fichas caindo, escreva no chat. Eu. E, se possível, escreva também qual é a ficha que está caindo neste momento, para a gente saber. Vai, escreve aí, rapidinho, para a gente ver. Muito bem, Cris. Bom, vamos lá então. E como que se manifesta então essa crença na sua vida? Como procrastinação. Quando eu me sinto insuficiente, eu não vou dar passos largos sem eu sentir que está seguro. Eu não vou arriscar na minha vida. A minha alma pode até já estar pedindo uma mudança, mas eu não vou tomar essa decisão. Então, lá no fundo, eu sei o que precisa ser feito, mas eu fico procrastinando, procrastinando, procrastinando. E o pior, eu fico me frustrando, porque eu sei o que tem que ser feito. Eu já sei em que lugar eu tenho que estar, eu já sei com que tipo de pessoas eu tenho que estar, eu já sei o que eu tenho que fazer no dia a dia, mas eu fico procrastinando. Eu faço tudo menos o que tem que ser feito. E a crença é uma só. Eu não me sinto bom o suficiente, ou eu não acredito que eu sou capaz, porque eu não me sinto bom o suficiente. Então, eu não faço o que tem que ser feito. Então, eu tenho medo de tomar decisões na minha vida. Eu fico confusa e eu penso assim: ai meu Deus, se eu decidir aqui, pode ser que eu seja rejeitada. Se eu for por esse caminho, pode ser que eu seja julgada. Então, o que que eu faço? Eu não quero me sentir sozinha, eu não quero estar sozinha. Eu não quero me sentir abandonada e rejeitada. Então, eu não tomo decisões na minha vida. Eu tenho dificuldade de se posicionar. Eu fico em cima do muro. Às vezes tem pessoas que estão aqui na roda de amigos falando mal de alguém que eu até conheço, que eu até gosto, mas eu fico aqui quietinha, aceitando essa conversa do meu lado, às vezes até compartilhando e entrando na fofoca junto, só para não ser rejeitado. Gente. Necessidade constante de aprovação. É uma pessoa que só acredita, e olha lá, acredita mais ou menos, quando o outro diz. Quando o outro vem parabenizar por um trabalho, você por um tempo ali, você fala, caramba, deu certo, a pessoa, o fulano me parabenizou. Mas passa um tempo, você volta para esse estado de se sentir para baixo. É um constante baixo autoestima. É uma pessoa que
ela não, não sente esse valor dentro dela. Mas, gente, a verdade é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. O que que isso significa? Nós fomos feitos dos mesmos átomos de Deus. Então a gente precisa reconhecer esse valor. Quando você bater nessa tecla e falar, eu vou reconhecer o meu valor, até chegar lá, você vai ver a mágica acontecendo, porque naturalmente as pessoas vão começar a reconhecer o seu valor sem você precisar, e você não vai precisar mais, entende? Se hoje você precisa, é porque ainda não reconheceu o valor. No momento que você reconhecer, as pessoas vão estar te elogiando, vão estar se inspirando em você, e você não vai nem precisar mais disso. Você se vê se comparando com outras pessoas. Por exemplo, você entra no Instagram e vê a vida do fulano e isso te traz um sentimento ruim. Você fala, putz, eu queria. Em vez de você se inspirar na pessoa, você se sente para baixo. Por quê? Porque eu ainda não me sinto bom o suficiente. Então eu me comparo naturalmente com a vida da outra pessoa, porque lógico, no Instagram todo mundo mostra uma vida maravilhosa, né? E se você tiver qualquer questão mal resolvida, você não vai ficar bem. Você não vai sentir, não vai sentir bem. É, sabe qual que é o truque, gente? Para que a gente conquiste a vida que a gente quer. Isso eu estou falando sobre cocriação, tá? Quanto mais você celebra a vitória do outro, a conquista do outro, o relacionamento que parece que está maravilhoso ali, o corpo que a pessoa conseguiu, a prosperidade que a pessoa tem, mas você está afirmando para o universo. Universo, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Só que quando vem um sentimento ruim, porque você vê uma cena de alguém, você fica mal por isso, você diz uma mensagem clara para o universo. Eu não quero isso para minha vida, não. Não quero esse corpo, não quero essa prosperidade. Por isso que a gente tem que estar muito consciente. O que que eu sinto quando a vida acontece aqui? O que que eu sinto quando eu falo com essa pessoa? Quando eu sinto quando eu me olho no espelho? O que que eu sinto quando eu abro o meu Instagram? E se ainda existe alguma conta no seu Instagram que ainda está muito difícil, eu ainda não consigo celebrar a vitória dessa pessoa, não segue, não olha, se trabalha primeiro. Libera essas crenças. E aí você pode ter um síndrome do impostor. O que que isso significa? Eu fico me sentindo que eu uso máscara. Eu sinto que eu não sou quem eu sou. Eu sinto que com tal pessoa, parece que eu me travo, eu não consigo falar o que eu quero. A questão é, por que que você tem que lidar com essa pessoa? Por que que você se põe nesse lugar? Será que você realmente precisa ter contato com essa pessoa com quem você não se sente leve para ser quem você é? E aí, essa pessoa ela também vai ter dependência emocional. Ela não se gosta da própria, ela não gosta da própria companhia. Então, ela vai fazer de tudo, até viver relacionamentos muito tóxicos no geral, para não ficar sozinha. Tem pessoas que têm dependência emocional de outras pessoas, tem pessoas que têm dependência emocional com objetos, né? Acumulam, compram. Tem pessoas. Ai, tinha mais alguma coisa, mas agora me fugiu. Bom, então assim, quando você é obrigada a viver alguma situação da sua vida que você não tem agora uma saída, tipo algo para se distrair, sair com os amigos, sair para namorar, sair para fazer compra, sair para beber, sair para comer, você tem que lidar com a sua própria companhia. E aí você vê, será que é gostoso estar comigo mesmo? Eu passei essa minha virada de chave, ela aconteceu quando eu tive o meu último puerpério com a minha filha. Eu estava no puerpério, eu tinha recém mudado para Atibaia, mas uma boa parte eu passei lá no litoral do puerpério e, e eu ficava sozinha, porque eu não tinha ninguém, eu só tinha minha filha. E quem é mãe sabe que a gente ama ser mãe, mas a gente também quer ter a nossa vida de adulto, né? Sabe? Voltar a ter contato com outros adultos, falar sobre outras coisas, né? E eu me via muito sozinha, porque o pai não estava aqui, ela era bebezinha, era o dia inteiro, né, com ela, e eu me via muito sozinha, e aí a sensação me consumia, sabe? Eu queria muito fazer alguma coisa, eu queria sair para comprar, eu queria sair para fazer alguma coisa e eu não podia.
E aí eu já começava a entender, eu entendia que a vida estava me colocando numa situação difícil, porque eu precisava aprender a gostar de mim, eu precisava aprender a aceitar quem eu sou. Eu precisava, porque não adianta a gente ficar fugindo a vida inteira. A vida vai nos colocar em muitos momentos, e isso tem acontecido cada vez mais, tá, gente? A gente está passando por essa transição planetária, que está nos colocando em momentos, desafios, que é assim, ou vai ou racha. Você tem que aprender, perceba o que você tem que aprender para já, o que você precisa aprender a lidar. E quanto mais rápido você parar de resistir e enfrentar essa batalha, mais rápido você vai curar isso dentro de você. E você vai perceber que no final, essa sensação de solidão, ela só existe porque você se rejeita. Você, quando era criança, muitas vezes os seus pais e com quem você conviveu fez você acreditar que você não é uma pessoa legal, que você talvez é uma pessoa, sei lá, burra. Enfim, todos nós passamos por isso. E quando a gente vem para a vida adulta, inconscientemente a gente já se rejeita, porque a gente acha que a gente é ruim mesmo, que a gente não é bom em nada. E daí vem esse medo de ficar sozinho, porque se eu me rejeito, como que eu quero ficar comigo mesmo, né? Não é gostoso. A não ser que eu esteja viajando, aí tudo bem, eu vou estar me distraindo. Agora fica em casa para você ver. Ou senta no meio do mato para você ficar com a sua própria companhia, né? Então, gente, a autocobrança excessiva, ela vem muito daí, quando eu me rejeito e eu não acredito na minha capacidade, eu sei que eu não sou boa o suficiente, eu vou ficar me cobrando o tempo inteiro para parecer algo para alguém, mas não entendendo o meu próprio processo. Então, muitas vezes a pessoa nem percebe que a raiz é a sensação de não ser suficiente, ok? Quem tem alguma ficha caindo com isso aqui também? Escreva para mim no chat, Cris, Selma. E se quiser compartilhar algum pensamento, algum insight, compartilhe aqui comigo. Anastácia, eu ouvindo isso, eu reforço a minha desconfiança, porque eu sempre me pego procrastinando e eu argumento comigo mesmo, falta de tempo, condição financeira, e na verdade eu procrastino aquilo que eu mais quero fazer, e eu acho que é isso mesmo, é o medo de concluir que eu não sou suficiente, não sou boa, porque eu sou muito perfeccionista, né? Eu tenho um olhar assim de buscar o que está imperfeito, de buscar o que não está agradável, é o que mais me chama atenção. Uhum. E aí eu acho que é isso, eu estou procrastinando muitas coisas por medo de concluir que eu não sou boa o suficiente para isso. Muito bem. Na verdade, não é que você não é boa o suficiente, é só uma crença, tá? Que a gente vai mandar para longe, mandar passar, vai para lá, né? Porque agora você vai começar a passar pelo processo de despertar quem você é, começar a lembrar. Obrigada por ter compartilhado. Vamos lá, então. Esse medo normalmente nasce na infância ou adolescência através de experiências como críticas frequentes. Então, quem aqui teve uma mãe ou papai que sempre estava criticando? Ó, eu aqui. Comparação com irmãos, colegas, eu aqui também. Validação baseada em desempenho, eu aqui também. Falta de reconhecimento emocional, também. A gente nem foi ensinado, treinado. Os nossos pais, eles não sabiam, né? Não é trazendo, querendo culpar, porque eles também foram ensinados assim, né? Mas os nossos pais não sabiam como acolher, porque quando a gente chorava, quando a gente demonstrava uma frustração, o que que a gente ouvia geralmente? Ah, para, olha o que você já tem, né? E aí a gente não se sentia conectado, não sentia que nossas emoções elas tinham valor, elas tinham reconhecimento, né? Então a gente tem agora essa possibilidade de entender esse processo e começar a fazer diferente na vida de outras pessoas, ser essa diferença. Experiências de rejeição, quem é que nunca, né, gente? Principalmente na infância,
experiências de rejeição, ambiente muito exigente. Bom, na minha casa, a exigência era no nível perfeccionismo. Então, é claro que se você teve uma mamãe, um papai, uma vovó, um irmão mais velho, alguém que exigia muito de você, é claro que você não vai se reconhecer, vai reconhecer o seu valor, porque você se sentiu que nunca estava bom o suficiente, né? Então, a criança começa a concluir inconscientemente: para ser amado, eu preciso ser sempre melhor. Só que nem sempre a gente consegue atender às necessidades e os pedidos dos outros, né? Então, quais são essas crenças principais? Eu não sou bom o suficiente, eu preciso provar meu valor. Se eu errar, vão me rejeitar. Os outros são melhores que eu. Eu preciso ser perfeito. Eu não mereço reconhecimento. Eu não sou capaz. Essas crenças operam no subconsciente e moldam as decisões da vida inteira. Então, por exemplo, me veio uma crença aqui que uma cliente minha, quando ela começou a fazer sessões comigo, ela me contou que ela falou assim: eu tenho uma crença de que eu acho que ninguém nunca vai me ouvir. E hoje ela tem, se não me engano, uns 50 anos de idade. Então, ou seja, ela passou 50 anos da vida dela sendo praticamente muda quando ela ia para outros lugares, com pessoas que ela não conhecia tanto, sabe? Com pessoas que ela já tinha uma intimidade, ela conseguia se abrir mais. Mas quando era pessoa nova, ela ficava quietinha, ela não falava nada. Então, quando você acredita que você não é bom o suficiente, você vai acreditar que os outros não querem saber o que você tem para falar. Mas a verdade é que você tem muito para falar, sim, você tem muito para compartilhar, principalmente vocês que estão aqui. Vocês são pessoas que estão no caminho da luz, vocês buscam se conectar a sentimentos de amor, de gratidão, e vocês serão grandes faróis aí que vão ajudar a vida de outras pessoas. Então, vocês precisam sim falar, vocês precisam sim perder esse medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão julgar, tá? Então, quando a pessoa acredita que ela não é suficiente, ela começa, então, a evitar oportunidades. Às vezes alguém chega para você, te dá uma oportunidade, o que que você faz? Você trava e fala: é melhor não, deixa quieto. Você se diminui, você nunca acha que vai dar certo, duvidar da própria capacidade, você acha que não vai alcançar aquilo, você diz para outras pessoas: eu não consigo, eu não consigo. Mas, na verdade, que a gente consegue tudo, o nosso cérebro é treinável, tá? Você busca, então, essa validação externa e você abandona próprios projetos. Sabe aquela pessoa que começa comprou um curso novo, parou no meio. Comprou outro curso novo, parou no meio. Começou não sei o que lá, super animada, aquela motivação nível 10, daí passou um mês, parou no meio. Por quê? Quando você passa aquele pico de motivação, a sua mente tem que te motivar. É a sua crença de que eu sei onde eu quero chegar lá. Então, se eu sei que eu preciso terminar esse curso, esse livro, essa vivência, sei lá, o que é que seja, eu vou terminar, porque a motivação ela sempre está no começo e depois é você com você mesmo. E a gente tem que treinar nossa fé, nossa paciência para chegar onde a gente quer chegar. Ou seja, a crença cria o comportamento na sua vida e o comportamento confirma a crença. Então, seus comportamentos diários, eles confirmam o que você acredita. E aí vira um ciclo eterno de autossabotagem. Qual que é a raiz emocional do medo, né? Então, esse medo normalmente está ligado a três emoções principais: medo de falhar, ser rejeitado e julgado. Vergonha, sensação de inadequação, e culpa, sensação de nunca estar fazendo o suficiente. Essas três emoções mantêm a mente presa em padrões de limitação. Consciência, então. Primeiro passo. Nenhuma transformação acontece sem consciência. Então, o que vocês estão tendo agora? Conhecimento, vocês estão tendo insights, vocês estão percebendo comportamentos que vocês têm na vida aí. E aí eu te faço, então, pergunta: em quais áreas da minha vida eu sinto que eu não sou suficiente? Pega um papel aí ou escreva aqui para mim no chat, mais fácil. Em quais áreas da minha vida eu sinto que eu não sou suficiente? Escreva aí, Cris e Selma.
profissional. Mais algum? Uhum. Tem mais algum? Se tiver, fala, senão tudo bem. Agora fala para mim, onde eu sinto medo de me expor? Em que situações? Com quais pessoas? No trabalho? Com alguém da família? Marido? Filhos? Em público? Em quais lugares eu não consigo ser eu mesma? Escreve aí. No trabalho, com pessoas que eu não conheço. É isso aí. Onde eu sinto a necessidade de provar o meu valor? Vamos lá. Fala, escreve para mim qual é o lugar, com quem que eu sinto necessidade de ficar provando o meu valor toda hora e a pessoa não reconhece. É o meu chefe? São os meus chefes ao longo da minha vida? Trabalho. É isso. E às vezes a gente se coloca em lugares onde a gente não cabe mais. A nossa alma, gente, ela tem grandeza. Quanto mais a gente se conecta com essa essência nossa, a nossa alma, mais a gente percebe que não cabe mais. Porque tem lugares que nunca vão reconhecer talvez o meu valor. Porque quando eu entrei nesse lugar, eu tinha outra mente, eu pensava diferente. Peraí que eu vou liberar aqui. Boa noite, Priscila. Boa noite. Bom, vamos lá então. Então a gente está trazendo luz para o padrão e já vai começar a enfraquecê-lo. Esse é o primeiro passo que você está tomando. Não pode alguma. Você deixa essa louca. Deixa eu colocar aqui. Bom, então ser suficiente não significa ser perfeito, tá? Significa reconhecer que você está em um processo, esse processo ele leva um tempo. Mas se você já tem essa consciência, bom, eu já estou em um processo, eu vou ter paciência, calma comigo mesma, você está aprendendo. Então, quanto mais você estiver nesse caminho, você vai perceber que vai chegar mais insights, mais conhecimento, você vai estar se conectando cada vez mais e você está evoluindo. Valor não vem da perfeição, vem da sua existência, essa conexão que você está fazendo agora. Então, o seu cérebro, ele aprende por repetição. Por isso, é necessário substituir crenças antigas por novas verdades. Por exemplo, quais as novas crenças que você pode começar a trazer para a sua vida? Eu sou o suficiente exatamente onde eu estou. E repetir essas crenças em voz alta, sempre que se lembrar. Eu posso aprender a evoluir. Eu não preciso ser perfeito para agir. Meu valor não depende de aprovação dos outros. Eu confio no meu processo. Se vocês quiserem tirar uma foto disso, de repente, fazer um print screen para vocês usarem essas crenças, porque todo momento agora, como vocês estão passando por essa aula, você vai perceber que você vai começar a tomar consciência de quando você não está sendo você. E aí seria interessante você fazer essas autoafirmações, porque isso vai ajudar a reprogramar a sua mente. Tá bom? Estou passando o slide. Algumas práticas diárias ajudam muito. Então, por exemplo, se observe mais, reflete mais. Por que você age assim? Por que você se comunica com tal pessoa desse jeito? Por que você tem medo de falar o que veio para sua cabeça falar? Por que você se sente desconfortável perto de certas pessoas? Por quê? Né? Perceba quando a voz interna da insuficiência aparece. Interrupção de padrão. Percebe quando você conseguir ser você, por mais difícil que seja. Eu vou trazer até Vou trazer um exemplo meu. Se falasse para eu dar essa aula uns 3 anos atrás, eu iria gelar. Porque o meu medo de julgamento e de rejeição era tão grande, eu tinha medo
igual a Cris comentou, medo de falar quando é com pessoas que a gente não conhece. Então, eu sei que aqui nessa comunidade vai ter muitas pessoas que não me conhecem pessoalmente ainda, que me conheceram através das redes sociais e, enfim, vieram. Então, há 3 anos atrás eu ia gelar, mas eu consegui ir quebrando, e que nem eu falei no começo da nossa aula, foram pequenas vitórias. No começo eu comecei, bem no comecinho, quando eu decidi que eu ia mudar isso dentro de mim, eu comecei a gravar mais vídeos no Instagram, eu comecei, peraí que eu vou admitir aqui, eu comecei a fazer pequenos eventos. Você sabe que quando eu comecei a dar aulas de yoga, que faz mais ou menos uns 5 anos atrás, olha, nem faz tanto tempo assim. Para mim era muito difícil, porque eu tinha medo de olhar nos olhos de pessoas que eram novos alunos, quem eu não conhecia, com quem eu não tinha amizade. Então, para mim era muito difícil dar aula de yoga. E aí, isso foi aos pouquinhos, foi quebrando. Então, comece a partir de hoje, a partir de amanhã, se libertando aos poucos da sua dificuldade. Não precisa fazer um passo largo, faça pequenos passos e celebre as suas pequenas vitórias. Porque aí, daqui 1 ano, daqui 2 anos, você vai olhar para trás e falar: caramba, quanta coisa eu já consegui vencer. Você vai ter orgulho de você. Questione o seu pensamento. Questione o tempo inteiro por que eu penso assim, por que eu estou sentindo isso. Exemplo, isso é um fato ou apenas uma crença antiga? Isso vai fazer com que você comece a refletir sobre essa mente que fica toda hora falando aqui na sua cabeça. Ação, apesar do medo. Gente, o medo, ele é um processo que tem que ser curado dentro de nós, sim. Mas tem coisas que a gente, é naquela hora que tem que ser enfrentado e vai com medo mesmo, porque quando você conseguir vencer, você vai ficar muito orgulhoso, orgulhosa de você. E a confiança, ela nasce muito da sua experiência, tá? Então, pequenos passos, pequenos passos. Vamos lá para o exercício. Bom, a gente já fez, né, essa primeira parte aqui. Escreva uma área da sua vida onde você não sente que não é suficiente, você já escreveu. E agora eu peço para vocês escreverem, então, qual é a crença que pode estar por trás disso? Escreve para mim no chat, qual é a crença que pode estar por trás daquilo que você falou que você tem dificuldade, por exemplo, no trabalho, ou ali com as pessoas. Escreva no chat. Vamos lá. Vem alguma crença na sua mente? Compartilha aqui com a gente. Fazer as pessoas da família ficar no meu ritmo de vida. Cris, explica para mim o que você quer dizer com isso, de fazer as pessoas da família ficar no seu ritmo da vida. Eu não estou ouvindo, que o microfone ainda está desligado. Não está conseguindo destravar? Agora foi. Aê! Por exemplo, trazer todo mundo. Quando eu estou num ritmo, exemplo, hoje eu tô a fim de organizar tudo, o jardim. Eu trazer eles para esse meu ritmo. Eu tenho essa dificuldade de Uhum, motivação deles comigo, entendeu? Em uhum, determinada tarefa. Às vezes eu consigo, às vezes não. E daí um tá com mais sono, outro não sei o quê. Daí trazer eles para mim. Isso uhum, que eu acho que falha em mim. uhum. Daí você se cobra, você sente que não é boa o suficiente por falhar nisso. Sim. A questão é que realmente cada pessoa ela é única. E aí, a melhor maneira de você se conectar
com eles, que eu acredito que é isso que você busca, uma conexão com seus filhos que já estão numa fase de adolescência, é você se conectar com o que eles gostam. Porque realmente eles estão em outra fase, talvez eles nunca vão gostar daquilo que você faz. Então, começa a colocar em prática, fazer aquilo, ache uma coisa, porque eles se interessam muito, e faz com eles. Um passeio, um jogo, discute algum tema que eles gostam. A melhor maneira de se conectar com o adolescente é você se conectar com um tema que eles gostam, não eles se conectarem com algo que você gosta. Isso faz sentido para você, Cris? E aí a Selma comentou aqui, não ser boa o suficiente. Essa informação, Cris, eu tirei do livro Cinco Linguagens de Amor do Adolescente, que é um livro muito conhecido. E lá o autor ele deu várias orientações de como a gente se conecta com o adolescente. Todas as orientações elas estão totalmente conectadas com o que o adolescente gosta. Descobrir o que ele gosta e se conectar com o que ele gosta. É dessa maneira que ele vai se sentir conectado a você. É dessa maneira. A Selma falou, mas minha maior crença é não me sentir capaz. Eu entendo. É isso mesmo. Quando você era pequenininha, Selma, você teve alguns momentos que você errou, você falhou, que você não atendeu alguma expectativa de alguém. E alguém, talvez seu irmão, sua irmã, sua mãe, seu pai, bateu na mesma tecla e reforçou várias vezes. Ai, Selma, você nunca faz nada direito. Quem é que nunca ouviu isso, né, na infância? Pois é, a maior parte de nós escuta isso, mas eu vou te contar um segredo. Você, antes de vir para essa vida, você escolheu seus pais, você escolheu a sua família. E você escolheu passar por essas dificuldades para despertar o que precisa ser despertado hoje. Então você só consegue despertar, você só consegue curar aquilo que doeu muito há um tempo atrás. Então, suas maiores feridas da sua infância são elas estão totalmente relacionadas com aquilo que você precisa curar ou desenvolver, trabalhar na sua vida hoje. Entende? Elas precisaram acontecer. Então, qual é essa nova crença, Cris, Priscila, Selma, que você escolhe criar a partir da crença que você disse que te limita? Escreve para mim qual é essa nova crença que você escolhe criar hoje para que ela faça você se sentir você, suficiente, capaz, única. Escreve para mim. A crença pode ser assim: eu já me sinto suficiente, eu sou o que eu sou, eu sou o que eu sou, já sou suficiente, eu sou Deus em ação. Maravilhosa essa crença, Selma, maravilhosa essa crença. Gente, é isso. Deus está dentro de nós, Deus está dentro de cada uma de nós. Cris, quer compartilhar uma crença sua, positiva, que vai te fortalecer a partir de agora? Priscila, compartilhe uma crença sua. Bom, então, quais são as práticas diárias que eu devo incluir na minha rotina diária para fortalecer a sensação do meu valor interno? Prática de presença, que é o quê? Se a sua mente está o tempo inteiro agitada, fazer pequenas pausas ao longo do dia que você possa respirar, relaxar o seu corpo. Isso te ajuda a ficar no momento presente. Ou, por exemplo, está caminhando na rua, começa a observar árvores, passarinhos, a cor daquela casa, a porta daquele estabelecimento. Nesse momento, você está no momento presente. Sentou em um banquinho para você esperar não sei quem. Começa a perceber tudo ao seu redor. Cheiros, sons, o que você
qual é a energia do ambiente. Nesse momento, você está no momento presente. Eu tenho certeza que vocês agora estão passando por um momento na vida de vocês onde vocês são obrigadas, praticamente, a treinar sua mente a ficar no presente. Eu tenho certeza que muitas pessoas com quem eu converso isso estão se sentindo assim, que sentem uma necessidade de estar no momento presente. Ou é porque é uma pessoa que está extremamente, vive em extrema ansiedade, então ela não está suportando essa sensação. Ou é uma pessoa que não aguenta mais a sensação de nostalgia, saudade, que vive com a memória lá no passado, isso dói. Ah, isso aí, Cris, eu sou capaz de trazer tudo o que eu quero para mim. Parabéns, adorei, gente, essas crenças, que lindas. Então, meditação, gente, a meditação, ela é simplesmente a ferramenta mais poderosa para treinar nossa mente, porque ela faz um reset na nossa mente. Então, pensa assim, imagina que ao longo da sua vida você aprendeu um monte de coisa boa e um monte de lixo também. E esse lixo, ele ainda está muito presente na sua vida, porque você tem muitos sabotadores, tem muitos pensamentos ruins, né? Então, você senta para meditar e o seu pensamento, ele sempre vai se conectar a uma emoção, um sentimento. E é o sentimento, a emoção, que cria a sua realidade, porque o campo eletromagnético do coração, ele é 5.000 vezes mais forte que o campo eletromagnético do nosso cérebro. Ou seja, o que mais importa é o que eu sinto sobre a situação que eu vivo. Então, se eu me sinto rejeitada, não amada, excluída, não me sinto feliz na minha vida, então, a maior parte do meu dia, o que eu estou cocriando para amanhã, para os meus próximos dias, semanas? Mais disso, né? Então, quando você senta para meditar, nem que for 5 minutos, gente, é tão pouco. É tão pouco, mas faz milagres. Você reseta todo esse sistema. Afirmações conscientes, por quê? Você vai começar a criar um diálogo interno com você mesma. Sabe aquelas pessoas que andam pela casa falando com elas? Melhor coisa que essas pessoas fazem é isso, é falar com elas. Só que é muito importante que esse diálogo interno ele seja positivo. Por quê? Se você passa a maior parte do tempo não acreditando em quem você é, não acreditando no seu potencial, vive resmungando, reclamando da vida, significa que o seu diálogo interno, ele não tá legal com você. Você se julga muito, você se maltrata. Quando você começar a usar como se fosse um treino mesmo, treino cerebral, se afirmando, por exemplo, percebi que eu tô com medo, mas eu preciso enfrentar esse medo, então eu falo para mim mesma, eu sou capaz. Eu sou capaz. Isso, inclusive, libera uma química, gente, no nosso corpo, que vai fazer a gente se sentir mais autoconfiante. Então, afirmações conscientes, elas têm que estar presentes na vida de vocês o tempo inteiro. Quanto mais vocês conseguirem trazer isso para a vida de vocês, mais rápido a mudança acontece. Celebrar as pequenas conquistas, diminuir as comparações. Percebeu que está se comparando com a fulana que emagreceu, com a outra que enriqueceu, com a terceira que está mostrando um casamento maravilhoso, tem filhos, e você, sei lá, queria estar assim. Celebre, faz em voz alta, fala, ai que legal, eu tô tão feliz por você, mesmo que a pessoa não tá te ouvindo. Gente, eu juro que eu faço isso direto, quando me pego, às vezes, vendo Instagram de alguém com quem eu gostaria, como eu gostaria de estar, e ainda não estou, sabe? Às vezes a gente tem os nossos momentos meio assim, né? A mente vai lá e fala groselha, o que que eu falo? Eu falo isso, que bom que você conseguiu, e eu torço pela pessoa. Por quê? O universo entende que é isso que eu quero. Lembra? É torcer, é vibrar, é celebrar pela pessoa. Você entra nessa frequência, ok? Desenvolver autocompaixão. Se a pessoa te tratou mal, se a pessoa não reconheceu o valor, se a pessoa fez isso, aquilo que te magoou, tudo bem, na hora, emocionalmente falando, talvez você não vai ter uma reação legal. Mas vai ali, se afaste e começa a fazer uma autorreflexão. Porque uma pessoa que trata mal a outra, ela só faz isso porque ela não tá bem. Ela não tá bem. Ninguém nessa vida, quando tá bem, trata mal alguém. Trata com indiferença, ofendendo, gritando, sendo agressivo, falando mal, fazendo fofoca. Isso não existe. A pessoa só faz isso, só tem esses comportamentos quando ela não está bem. Então, quanto antes você também conseguir desenvolver essa consciência de entender, bom, a pessoa só faz isso porque ela não está bem,
e o que que ela está querendo me ensinar, mais rápido você não vai ficar entrando e gastando a sua energia com esses pequenos acontecimentos. Então, a mente aprende pela repetição e pela experiência. Ninguém nasce acreditando que não é o suficiente. Isso é aprendido. E tudo que foi aprendido pode ser desaprendido. A pergunta não é, eu sou bom o suficiente? A pergunta é, quem eu poderia me tornar se eu parasse de duvidar de mim? Agora, faça essa mentalização. Imagine, se eu fosse uma pessoa extremamente autoconfiante e eu me sentisse capaz de realizar tudo que eu já quero fazer, quem eu poderia me tornar? Quem é essa Cris? Quem é essa Selma que eu poderia me tornar? Você já imaginou? Essa pessoa que já é realizada, essa pessoa que já é próspera, essa pessoa que já faz o que ama da vida. Isso tudo é possível. E se você agora, neste momento, você conseguiu se imaginar, é porque essa versão sua ela já existe aí. E você consegue sintonizar qualquer versão sua que você quiser. Existem infinitas possibilidades da Cris, existem infinitas possibilidades da Selma. Existe a Cris, me diga, existe a Cris rica, milionária, existe a Cris casada, existe a Cris que não quer saber de ninguém, existe a Cris com filhos e a sem filhos. A sua mente, ela sintoniza diariamente aquilo que você escolhe. E a cada dia você repete sempre, geralmente, a mesma versão, porque você continua reafirmando essas mesmas crenças. Quando você mudar aqui dentro, a sua realidade vai começar a mudar, tá? Quando você começa a dissolver o medo de não ser suficiente, a coragem aumenta, a autenticidade aparece e a vida começa a se expandir, porque você finalmente para de tentar provar quem você é e começa simplesmente a viver quem você é em essência. Quem você é, essência, Cris, Selma? E agora nós vamos falar sobre a mentoria. Se você quer dar esse passo, esse salto quântico na sua vida, resolver essas suas principais crenças, eu abri a mentoria Desperte o Seu Poder, que é uma mentoria terapêutica em grupo, com duração de 6 meses. Nós vamos liberar padrões de medo, curar insegurança profunda, romper os seus ciclos de procrastinação. Então, quais são as crenças que estão por trás? Nós vamos romper tudo isso. Ativar a sua coragem interna, reconectar você ao seu poder pessoal. Nós vamos trabalhar com a consciência através dos 13 pilares de consciência baseados na escala de níveis de consciência do David Hawkins. Inclusive, eu postei hoje um vídeo lá no Instagram falando um pouquinho sobre essa escala de consciência. E ele demonstrou, ele mensurou que cada emoção ela vibra numa frequência. Então, quando você sente que você não é boa o suficiente, você sente inadequação, você vibra em vergonha. Talvez você vibre em culpa. A vergonha, ela vibra em 20 Hz, que é uma frequência que se assemelha à morte. É uma frequência de que eu quero desaparecer, eu não quero mostrar quem eu sou. Então, a sua vida reflete a frequência em que você está neste momento. Quais são os 13 pilares da consciência? Vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo. E aí começa a subir. Desejo, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, disposição, aceitação e amor. Então, durante esses 6 meses, nós vamos passar eliminando as crenças que estão relacionadas a sentimentos baixos e fortalecer as crenças fortalecedoras e empoderadoras que nos conectam a sentimentos de disposição, aceitação, amor e por aí vai. Então, essa escala de consciência, ó, tá vendo? Vergonha tá lá embaixo. Quando você não consegue ser quem você é, não importa quem é a pessoa, você vibra em vergonha. E aí você sente culpa, talvez porque você não conseguiu ser quem você é. E aí você se sente na apatia porque você se procrastina, você não dá o próximo passo, então você não age. Isso te gera tristeza, não é mesmo? Então nós vamos trabalhar eliminando essas crenças. Então o que isso significa na prática? Sair da vergonha, vai parar de se esconder, você vai ser quem você é. Você vai sair da culpa, você vai parar de se punir e sentir que é merecedora de punição. Você vai sair do medo, parar de travar.
ativar sua coragem, agir mesmo com desconforto, vibrar no amor e viver alinhado com a sua essência. Você não muda forçando o comportamento, você muda elevando a sua consciência. E o que você vai receber então nessa mentoria? Encontros ao vivo gravados, então se você não puder estar presente no dia ao vivo, vai ter aula gravada, você vai poder assistir e reassistir quantas vezes você quiser. Práticas terapêuticas profundas de muita liberação de crenças limitantes, exercícios de autoconhecimento, ativações energéticas, ou seja, mantendo, sustentando esse campo de energia lá em cima, grupo exclusivo de apoio e acompanhamento durante 6 meses. Após esses 6 meses, você terá, então, mais segurança interna, clareza sobre quem você é, menos procrastinação, você vai ter um posicionamento firme, decisões conscientes, energia elevada, autoconfiança estável e, principalmente, paz interna. Você não apenas melhora a sua vida, você muda o seu nível de consciência. E esse valor desse processo terapêutico de 6 meses como esse é de R$3.000, considerando acompanhamento, método estruturado, práticas profundas, suporte contínuo. Mas agora o valor dessa mentoria é de R$ 599 à vista ou 12 de R$ 59,90. E para os 3 primeiros hoje, somente hoje, o valor é de R$ 499 ou 12 de R$ 49,90. E para quem fechar dentro desses 3 primeiros, ganha o óleo essencial do Terra de laranja de presente. Por que, gente, de laranja? Porque o óleo de laranja, ele é um óleo muito bom para manter a gente motivado, para cima, energia elevada. É um óleo que eu uso muito aqui. Então, gente, é um valor menor que uma pizza, hoje em dia, por mês. A diferença é que a pizza alimenta por algumas horas e esse processo transforma a sua identidade de uma vez por todas. Então, reflita. Quanto custa continuar do jeito que já está? Travando seus projetos, duvidando de si, adiando seus sonhos, vivendo abaixo do seu potencial. O preço de não mudar é sempre maior. Essa mentoria não é para quem quer apenas assistir, é para quem decidiu despertar. E se você sente que já viveu pequena demais, esse é o seu momento. Desperte o seu poder. Gente, então é isso. Dúvidas? Dúvidas sobre a aula? Dúvidas sobre a mentoria? Podem falar. Se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o processo, podem fazer. Uma dúvida, Anastácia, sobre a mentoria, a questão de o horário, o tempo que a gente vai precisar investir, como que seria? As aulas são a cada 2 semanas, mais ou menos, ao vivo, porém, toda aula ela será gravada. Então, quem não pode participar ao vivo, pode assistir depois, não tem problema. Desde que assista, porque assim, qual que é a intenção do grupo? É a gente estar numa egrégora onde todos buscam transformação, onde todos buscam essa consciência, luz, buscam ser pessoas melhores. Mas não há exigência que você esteja sempre presente na aula, se você não puder. Desde que depois, no seu tempo, você assista. No grupo de WhatsApp que você participará, você poderá tirar suas dúvidas. Será, ou se você quiser, você pode tirar direto comigo, não tem problema, tá bom? Você terá um lugar seguro de acolhimento, onde pessoas estarão com dificuldades parecidas, que nem as suas. Então, o legal de participar desses grupos é porque você vai se conectar com pessoas na mesma frequência. Respondida a sua dúvida? Sim, entre uma aula e outra, que você falou que é uma aula a cada 2 semanas, é isso? Isso. Entre uma aula e outra, vai ter algum tipo de atividade, de exercício, alguma coisa assim? Vai ter algumas atividades para a gente, porque a ideia não é ficar esperando 2 semanas entre uma aula e outra e deixar, porque o que acontece? Quando o cérebro ele está habituado a ficar num padrão específico, às vezes de medo, de insegurança, você participa, por exemplo, da primeira aula, vai ter muita coisa que você já vai liberar. No dia seguinte que você voltar para a sua rotina, vai ter ainda questões que você vai voltar a lidar.
E a ideia é você ter alguns exercícios para você manter a sua mente focada, consciente naquilo que precisa ser feito. Por quê? Você já ouviu falar, por exemplo, que quando você começa a adquirir um novo hábito, basta ter 21 dias para que o seu cérebro seja reprogramado? Sim. Então, agora você imagina durante 6 meses, que além dessas aulas ao vivo, onde não só vai ter aula de conhecimento, mas vai ter muito exercício de liberação, você estará sempre ali, sabe, focada naquilo que precisa ser feito, treinando a sua mente. Depois de 6 meses, sua mente vai ser totalmente reprogramada para sentimentos elevados, para pensamentos bons de fé, de amor, de aceitação, porque a ideia é fazer com que você eleve a sua frequência, saia dessas frequências que hoje você vibra de medo, de vergonha, de culpa, e vá para frequências elevadas de amor, de aceitação, de gratidão. Isso não quer dizer que talvez você nunca mais sinta, não. Às vezes a gente se sente influenciado emocionalmente por algumas questões, mas você vai aprender a se recuperar muito rápido de qualquer situação e não se permitir se abalar profundamente por uma questão. Entende? Uhum. Sim. É isso. Mais alguma dúvida? Da minha parte, não, Anastácia. Joia, deixa eu só parar de compartilhar. Eu vou